Olá, hoje é 19 de setembro de 2024. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Ontem foi a chamada super quarta, né? Copom e Fed tomaram decisões sobre os juros. Os dois mudaram a política, né? O Copom subiu 0,25, que era amplamente esperado. O Fed baixou meio ponto percentual, o que causou certa surpresa, porque parte do mercado esperava menos, 0,25. Essas decisões trazem à baila uma série de questões importantes para a evolução da futura da economia mundial e da economia brasileira. No caso da economia americana, menos meio, coloca uma questão, vou colocar aqui já algumas questões aí para o nosso titular aí de política monetária, aqui que é o Lixa, né? É, Ao baixar meio, criou uma questão, colocou uma questão, né, no ar, sobre se a razão desse primeiro passo assim já ser tão forte, né? O fato da inflação estar tendo uma trajetória benigna ou o risco de uma recessão, né? Dependendo do que for, as consequências são muito diferentes. Quais os passos futuros do FED, né? Ainda faltam duas reuniões nesse ano, né? Gostaria que a gente pudesse ter alguma especulação sobre isso. No caso do Brasil, isso é muito importante, porque as duas decisões abriram um diferencial muito grande entre juros brasileiros e americanos, né? Isso tem, obviamente, consequências, por exemplo, pressionou a taxa de câmbio do Brasil para baixo. Isso aí já veio acontecendo na expectativa do fato e, até continuou após o fato ocorrer, né? É, então, também há uma outra pergunta que eu deixo aqui também aqui para o Lixa, para a Margarida também, se quiser comentar, se o fato do eventual, né, do corte do Fed fazer cortes mais agressivos, se isso pode moderar, de alguma maneira, o ciclo de alta da Selic. Enfim, estamos iniciando aí uma nova fase da política monetária lá e aqui. Então, com a palavra aí, Grisha, por favor. Obrigado, Francisco Eduardo. Tá, então, a gente teve ontem, quarta-feira, a decisão do FED, não? Ela saiu por volta de 15 horas, surpreendeu parte do mercado, já que teve uma redução muito agressiva, 0,50 pontos percentuais. Isso aconteceu algumas vezes, não? Mas as últimas vezes que aconteceu foi em 2001, 2007 e 2020, por razões muito especiais sempre. Em 2001, a gente lembra que a gente estava começando uma crise no mercado de ações, basicamente no Nasdaq, e você estava tentando reverter, não, o estouro da bolha especulativa, como se falava naquele momento. 2007 é o momento em que existiam fortes preocupações por causa do que depois, em 2008, seria a forte crise financeira. Em 2020, temos a pandemia. Então, eh, não é comum, não é habitual o Fed iniciar um ciclo de redução ou de aumento de forma tão agressiva, tá? Especialmente porque, digamos, o Federal Reserve, na verdade, tem três objetivos, não? Ou seja, controlar a inflação, manter a inflação numa meta de 2%, eh, permitir o pleno emprego da mão de obra e, por último, estabilizar as taxas de juros a longo prazo. Então, não é bom ter alterações muito bruscas na taxa de política monetária no Federal Fund, mas aconteceu. O motivo que foi colocado tanto na comunicação do FED quanto depois na reunião que habitualmente o presidente do FED, não, o Powell, faz
para os jornalistas foi que a preocupação principal foi com o mercado de trabalho. Tá? Especialmente nos meses de maio, junho e julho, o payroll do mercado de trabalho, não, a criação de novos postos de trabalho, veio um pouco abaixo do esperado e teve correções muito para baixo também nessas três estimativas. Em consequência, o Fed pensou, sei lá, junto com o documento que apresenta a comunicação, teve um resumo das projeções que eles fazem, entre elas a taxa de desemprego para o final deste ano, e eles colocaram em 4,4%. Tá? Em julho, na última reunião, era 4,1%, ela subiu para 4,4%. Lembremos que um ano atrás, a taxa, ou seja, um ano atrás significaria em dezembro de 2023, a taxa estava em 3,4%. Ela está subindo, hoje está em 4,2%, o FED acha que deve chegar a 4,4%. Tá? Isso que significou o ponto, o destaque da comunicação do FED. Chamou atenção também que dos 12 votos que teve lá no FONC, no Comitê de Mercado Aberto que eles têm, 11 foram a favor de uma redução de 0,50 e teve uma abstenção. Tá? Um membro era a favor de 0,25, mas votou finalmente pela abstenção. Tá? É claro que imediatamente que isso aconteceu, apareceram os pontos que o Francisco Eduardo destacou. Alguns dizem que tem ingerência política, não? Especialmente temos eleições agora dia 5 de novembro, então pode estar associado ao ciclo político, não? Essa redução dos juros. Outros falaram de dominância financeira, tá? Especialmente existia um forte desejo do mercado financeiro de uma redução. Tá? Então, mas acho que o ponto central que foi destacado pelo Powell foi o fato de que as preocupações maiores são com o mercado de trabalho americano. Tá? Só alguns detalhes, só para ter uma ideia. Até a semana passada, digamos, as probabilidades maiores eram uma redução de 0,25%. Mas, a partir de sexta-feira, teve vários artigos publicados em Wall Street, onde se colocava que essa possibilidade de 0,50, e esses artigos tiveram muita repercussão durante o final de semana, tanto que, quando abriram os mercados financeiros esta segunda-feira, especialmente os contratos de Federal Fund, que são operações, contratos futuros, não? Operações de curtíssimo prazo, com muita liquidez, já estavam colocando um aumento de 50 pontos percentuais, não 50 pontos básicos, 0,50 pontos percentuais. Por isso que, na manhã da quarta-feira, na manhã de ontem, a probabilidade de ter uma redução de 0,50 era já de 63%. Tá? É claro que quem podia operar era naqueles que tinham liquidez, não todo mundo que estava com ativos ou colocações financeiras já contratadas, que não podiam operar. Não, nesse sentido, tomou muitos agentes econômicos no contrapé, pegou muito no contrapé, e isso fez que existisse muita volatilidade imediatamente após a decisão do FED. A gente viu que a partir das 3 da tarde os mercados começaram a actuar com alguma queda, não, nos mercados de ativos financeiros, e o dólar se apreciar, ou seja, todo o contrário do que a gente esperaria, não? Até uma queda do preço do ouro e tal. Provavelmente isso esteve muito associado a que aqueles que perderam tiveram que liquidar posições rapidamente para honrar alguns contratos, tá? E isso que tornou muita volatilidade. Hoje de manhã, os mercados estão normalizados. Tá? Standard & Poor's 500 está subindo 1,8%, Dow Jones está subindo 1,4%, Nasdaq está crescendo 2%. E o dólar está se desvalorizando em todo o mundo, que era o que a gente esperaria. Tá? Então, a gente teve uma turbulência ontem por causa da surpresa e das operações que deveram ser feitas. Tá. Francisco Eduardo coloca o que esperar. Tá? As indicações que a gente teve ontem na comunicação
é que devemos, bom, temos nossa próxima reunião lá do Federal Reserve será dia 6 e 7 de novembro. Lembremos que dia 5, terça-feira, dia 5, é eleição para presidencial, mas no dia seguinte, quarta e quinta, será a reunião do Federal Reserve e teremos outra em dezembro. Se espera que exista mais uma queda de 0,50 nessas duas reuniões, ou seja, 0,25 para cada um delas. Então, a expectativa é que possa cair para 4,25, entre 4,25 e 4,50, não? O Federal Fund, e a sinalização é que o ano que vem possa cair mais um ponto percentual, ou seja, 4 reduções de 0,25. Hoje estava se falando de que poderia ser um pouquinho mais, nós ter 5 reduções, tá? Da forma tal de que a gente poderia fechar o ano 2025 com um Federal Fund que estaria entre 3 e 3,25. Hoje em dia, a taxa de juros neutra nos Estados Unidos, você pensa que pode estar no intervalo entre 2,75 e 3. Tá? 6 meses atrás, estava mais próxima de 2,50. Tá? Mas provavelmente o aumento dos déficits fiscais e as expectativas de maiores déficits fiscais para os próximos anos tem aumentado um pouco a taxa de juros neutra. Tá? Mas a gente espera que no começo de 2026 a taxa de juros do Federal Fund já esteja no seu patamar neutro, nesse patamar entre 2,75% e 3%. Tá? Então, isso é mais ou menos o que está se esperando. Tá? Enquanto isso, Standard Poor's continua batendo recordes, tá? Está na sua máxima histórica. E outra coisa que chama atenção também, que é uma questão mais que pessoal minha, não? É o aumento que teve na riqueza americana, não? Nos últimos 2 anos, se a gente olhar o aumento que você teve na bolsa de valores, ela levou a que a riqueza americana das famílias americanas passasse de 100 trilhões de dólares para 150 trilhões de dólares em 2 anos e pouco, tá? Temos um efeito riqueza muito forte aí, tá? Junto com uma política fiscal que, obviamente, está sendo muito expansionista e uma política monetária que agora está indo numa direção de neutra, que deve ficar neutra para os próximos ano e meio. Tá? Então, isso que a gente vê por lá. Tá? O que cria algumas dúvidas sobre como que vai continuar o processo inflacionário, não para 2025, que provavelmente deve estar convergindo para a meta de inflação de 2%, tá? Mas mais para o mediano prazo. Tá? Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não tivemos surpresas, teve um aumento da taxa Selic de 0,25%, na comunicação que foi feito pelo Copom, não, o comunicado que foi divulgado um pouquinho depois das 18h30, como é habitual, alguns minutos depois, o ponto central foi que teve uma revisão do hiato do produto para cima, tá? Muito por conta da surpresa que a gente teve com o PIB, não? Que foi especialmente quando foi divulgado o PIB do segundo trimestre, além do forte desempenho do mercado de trabalho. Tá? Então, como nós temos destacado muitas vezes aqui nas nossas conversas, tá? Não existe ociosidade na economia brasileira, pelo contrário, não? Nessa revisão que se estão fazendo do hiato do produto, ele está claramente positivo. Tá? Então, existem pressões inflacionárias, digamos, de demanda, por esse lado, em um contexto em que as expectativas de inflação ainda não alcançam 3%, que seria a meta esperada. Tá? Ontem, por exemplo, no comunicado, foi apresentado o cenário de referência, e nesse cenário de referência, o período, o horizonte que se coloca lá como relevante é o primeiro trimestre de 2026, tá? E para esse trimestre, a inflação esperada é de 3,50, não? Então, ainda nós estaremos com uma inflação caminhando na direção da meta, tá? Outro ponto que foi destacado em função dessa história do hiato do produto positivo
é que agora começou a ter assimetria de risco, não? O risco de inflação é maior que um risco de recessão. Então, temos um momento em que o hiato do produto está sendo revisado para cima, com pressões inflacionárias, expectativas de inflação que não estão convergindo no médio e longo prazo, e um risco inflacionário que é maior que o risco recessivo. Tá? Destaquemos que a decisão de ontem foi unânime, isso é importante, tá? Não teve nenhuma divergência, todos os membros do Copom votaram a favor desse aumento de 0,50. O comunicado que veio do Copom foi um pouquinho mais forte que a decisão. Não? Alguns analistas estão destacando que as palavras que foram colocadas lá no comunicado poderiam ter promovido um aumento de 0,50 e não de 0,25. Tá? Então, de qualquer forma, nesse comunicado não existe nenhuma orientação futura, ou seja, não se estabelece nenhuma trajetória esperada para as taxas de juros, tá? Ou seja, tem a ideia, basicamente, no Copom, de que vai depender dos dados, não? De como continuar os dados, tá? Mas, de qualquer forma, os agentes econômicos, os principais, estão pensando que este ciclo de aumento pode levar a um aumento de 2% na Selic, não, aumento total em todo o ciclo de 2%, ou 2,25, tá? Com o qual a gente poderíamos ficar com uma taxa Selic no final do ano que vem, tá? Acima de 12%, um pouco mais alto do que a gente esperava alguns meses antes. Tá? A gente, desde mês de julho, que a gente está esperando o aumento da Selic para esta reunião, mas a gente sempre esperava um ciclo um pouco menor. Acho que agora os analistas estão pensando em um ciclo um pouco maior. Tá? É claro que o ponto que o Francisco Eduardo destacou é importante, não? A apreciação do real é uma coisa importante, não? Ou seja, a desvalorização do dólar no cenário internacional pode ajudar. Só para destacar um ponto, no cenário de referência que foi divulgada ontem, o dólar, no começo, não? O dólar presente, ele foi colocado em 5,60. E hoje o dólar está a 5,41, tá? Então, tivemos um cenário de referência lançado ontem às 18h30, que está totalmente defasado em relação ao que a gente tem da realidade do mercado de câmbio de hoje. Não? O dólar, neste momento, está a R$ 5,41, chegou a estar a R$ 5,40. Tá? Então, pode ser de que essa apreciação do real promova um ciclo de aumento da taxa de juros Selic menor, não, ou seja, um orçamento, eles, como se fala não, na gíria lá dos banqueiros, orçamento seria todo o ciclo de alta, não? Provavelmente não tanto 2,25 ou 2%, tá? Isso, mas acho que isso vai depender muito, acho que o ponto central, além do hiato do produto, não, do fato de que não existe ociosidade na economia brasileira, o tema central é a ancoragem das expectativas. Tá? Esse é o tema central, ou seja, tentar levar que a expectativa de inflação para 2026 tá? E 2027 convirja para 3% nos próximos meses. Tá? Acho que esse vai ser o ponto central. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes, digamos, que foram destaques. Tá? A gente está tendo hoje uma bolsa que está operando neste momento a 133 mil pontos, 133.600 pontos, mais ou menos em linha do que a gente teve no final de ontem, não? No final do dia. Acho que está muito afetada pelo aumento dos juros ontem. Tá? Ou seja,
isso está mudando um pouquinho os juros curtos aqui no Brasil, aumentando um pouquinho a taxa de juros curtos, especialmente por esse comunicado um pouquinho mais agressivo do que significou esse aumento de 0,25. Tá? Então, uma pequena resenha dos temas. Ulisses, só um comentáriozinho sobre aquela coisa que você estava falando do diferencial de juros. A diferença entre os juros da Selic e o Federal Funds estava em 5,25. Com essas decisões de ontem, foi para 6 pontos percentuais. Se a Selic subir 2,25, como você mencionou aí, que é a expectativa de alguns, somando a queda que ainda vem pela frente dos Federal Funds, a gente chegaria a um diferencial, passaria do 5,25 para 6 agora, para um diferencial de 9 ou até um pouquinho mais. Isso, caindo Que é 1% o Federal Fund. isso aí gera tudo mais constante, gera uma atratividade enorme para os ativos brasileiros, né, que rendem juros. A não ser que não fique tudo mais constante, ou seja, que seja compensado por outros fatores, né, que aí a gente teria que avaliar. Pode acontecer, né? Mas, desculpa, Margarida, você Não, ia então, fazer só algum um comentário. comentário? Junto com esse tema porque Francisco Eduardo está sugerindo uma forte apreciação do real, não é assim, da nossa moeda, que deve ter Tudo efeitos mais constante. anti-inflacionários, não? Porque, por outro lado, estão melhorando muito o preço dos ativos brasileiros no exterior e está caindo o risco país também. Então, Claro. além do diferencial de juros destacado por Francisco Eduardo, está caindo o risco país por causa de essa atratividade dos ativos brasileiros, que gera mais atratividade ainda. Tá? O que coloca o ponto que o Francisco Eduardo destacou, não? Ou seja, como que isso vai afetar o cenário de referência, as próximas cenários de referência que o Banco Central vai fazer. Mas eu queria colocar aí uma questão que é que a política monetária, né, e a política fiscal, elas têm uma interdependência muito grande por vários canais, algo que a gente já vem falando, né? Então, a política monetária está fazendo o que ela pode fazer para enfrentar aí um desafio inflacionário que é pequeno, mas que, enfim, que requer cuidados, né? Principalmente a questão das expectativas de inflação no médio e longo prazo, que estão muito acima da meta central. A princípio, não haveria razão para isso. Se alguém perguntasse para alguém, qual é a tua expectativa de inflação para 2027? Esse alguém responderia, uma inflação dentro da meta. Então, se elas hoje já estão precificadas por cima dessa meta, é que existe aí alguns riscos que já estão sendo embutidos, né? E eu chamaria particularmente a atenção para dois riscos, né? O primeiro é o risco do novo Banco Central. Isso a literatura trata sobre esse tema, né? É a primeira vez que a gente está vivendo isso no Brasil, um Banco Central que tem autonomia e que agora a gente vai ter um novo Banco Central, todo ele já nomeado pelo atual presidente da República. É claro, tem sempre um risco aí de como é que ele vai se comportar, já que nós temos um presidente da República que várias vezes manifestou que os juros têm que cair, como se fosse alguma coisa assim possível fazer os juros cair na marra, né? Então, esse é o primeiro risco que a gente tem, que talvez já esteja embutido numa expectativa de inflação mais alta para períodos mais longos, né? E o segundo risco é aquele que eu venho chamando atenção em nós há muito tempo. É o risco fiscal. Então, se por várias óticas que você olha, a economia está sobreaquecida, ela está funcionando acima do seu máximo, ela está gerando pressões inflacionárias. Então, o Banco Central tem que fazer o que ele está fazendo, sim. Mas e a política fiscal? Como é que ela está contribuindo para acirrar, intensificar essa decisão do Banco Central? Então, daqui para frente, a gente tem aí alguns fatores de alívio que foram mencionados aqui, um deles é o câmbio, né? Que é assim, uma apreciação cambial que poderá vir, mas que é puramente fruto de um diferencial de juro com os outros componentes que entram na conta do investidor, né? E um deles é o risco país, que hoje está muito bem comportado. O outro é a expectativa de variação cambial, né? Que podem exacerbar, né, e reduzir essa atratividade
caso a política fiscal entre, continue no terreno super expansionista, inédito, que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos. Um gasto real crescendo em média ao ano 12%. A gente nunca viu isto neste país. Então, e a maior parte desse gasto são programas de transferência de renda, que são consumo direto, né? Então, isso é demanda direto, né? Então, como é que o Banco Central vai se mover frente a esse cenário? Pode ser que os gastos se tornem menos expansionistas, mas, de qualquer maneira, a gente está falando de um nível de gasto que é muito elevado. O crescimento dele, mesmo que saia de 11 para 7, é histórico, é recorde, né? Em termos reais, é tudo isso acima da inflação. Então, como é que o Banco Central vai se mover? É uma grande incógnita. Então, pode ser que isso também seja uma explicação para expectativas de inflação mais elevadas num período de tempo maior. Era isso que eu queria acrescentar. Você está sem som, Lixa. Lixa está comentando. Gostaria de só fazer um comentário rápido. Um ponto é que semana passada a gente teve também a decisão do Banco Central da Europa e tivemos uma redução da taxa de juros, não, de 0,25% e a taxa de juros lá está em 3,50%. Ou seja, estamos num contexto internacional onde não só o Federal Reserve está reduzindo os juros, mas também outros bancos centrais importantes. Tá? Então, esse diferencial de juros está acontecendo, está caindo em várias regiões do mundo e está subindo aqui no Brasil. E o último ponto é que Estados Unidos tem esse mesmo debate que a Margarida está colocando, a professora Margarida está colocando, no sentido que Estados Unidos está com uma política fiscal muito expansionista, um forte aumento da dívida pública, tá? E agora num contexto em que a taxa de juros está caindo, tá? Muito se dizia entre os analistas ontem, além desse tema da dominância financeira, o ciclo político, se a política monetária americana está conseguindo ajudar ou reduzir um pouco os efeitos da política fiscal sobre a trajetória da dívida, que é um problema, não? Que os Estados Unidos, novo, não? Um problema que normalmente eles não têm, mas que eles vão ter que tratar nos próximos anos. Muito bem, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.